Sempre bonita de volta para todos vocês. E agora a gente vai falar de um assunto que, na verdade, para muitas pessoas não tem segredo nenhum, mas para outras é complicado, que são as sobrancelhas. Como que a gente deve cuidar das sobrancelhas, principalmente mulher, né? E sobrancelha é um ponto forte no rosto da gente, então você tem que ter um cuidado específico, saber o que vai passar nela. Será que passa-se lápis de sobrancelha? Muitas pessoas gostam de corrigir com sombra, será que é bom? Né? O que é saudável para os pelos? E a gente vai saber um pouquinho mais também sobre proporções áureas, o que será que elas são? Quem vai explicar para a gente é a micropigmentadora e designer de sobrancelhas Cris Vanzella, ela que é do Estúdio Única, agora aqui para a gente no quadro Beleza Única, que começa agora. Pois. Isso aí, já estamos aqui com a Cris Vanzella. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Carol. Você é obrigada. Obrigada. Então, quando a gente fala de sobrancelha é algo, eu acho que muito pessoal, né? As pessoas, muitas vezes elas querem ter uma sobrancelha bonita e não sabem como, né, Cris? Sim, Carol. Isso é uma preocupação para algumas mulheres, para outras nem tanto, mas nós sabemos que faz muita diferença no olhar, né? Faz, né? Eu acho que meio que completa o rosto, é igual o cabelo, né? Mas na verdade, Carol, você pode estar lá com o cabelo escovado, preso. Você pode estar presa, mas a sobrancelha você pode não estar adianta, maquiada, você não se sente bonita. Sabe, que dá a impressão de que essa parte sua, assim, está um pouquinho suja. É isso que as clientes costumam dizer pra gente, é assim que eu me sinto quando eu estou sem alinhar os fios. Então, esse cuidado, assim, muitas vezes algumas mulheres não têm. E quando a gente olha para pessoas que não se preocupam tanto, a gente vai direto no ponto, sabe? Agora, quando há realmente uma harmonização, a gente enxerga a beleza no todo. Entendi. Né? O que são proporções áureas? Ah, Carol, então, proporções áureas. Na verdade, alguns profissionais de estética, beleza, eles usam isso para realizar os seus trabalhos. Inclusive, cirurgiões plásticos e também odontologia estética, tá? Porque existem instrumentos, cada um usa um tipo de instrumento, mas esses instrumentos são para medir realmente todas essas proporções. Tá, mas como medir isso? Nós não somos simétricos, né? Então não existe a simetria, dá para contar assim as pessoas que existe a simetria, tá? Mas é exatamente essa assimetria que nos torna bela, tá? Que faz a gente ser realmente belo. Com um instrumento específico, você consegue centralizar o corpo, tá? Então, assim, até mesmo para fazer uma prótese, precisa estar fazendo as marcações, né? Sim. Então, fazemos todas as marcações, para onde vai ficar a areola e tudo mais. Esse mesmo trabalho é realizado com os dentes, principalmente quando se faz lente de contato, né? Para os dentes aí, que está sendo muito usado hoje, né? E nas sobrancelhas não é diferente, né? Nós utilizamos o paquímetro, né? E através do paquímetro nós conseguimos encontrar o PC, que é o ponto central. Nós podemos até, a hora que encontramos o ponto central, nós temos um lado maior do que o outro, né? Isso é normal, né? É normal. Todo mundo tem um lado do rosto um pouquinho maior, um pouquinho mais levantadinho do que o outro, Sim, não é? É a questão da simetria, né? Então, assim, quando nós tiramos essas medidas, encontramos esses PC, nós separamos as sobrancelhas com uma proporção do tamanho do olho. E assim, a mulher tem o olho maior de um lado e menor do outro. E o homem é a mesma coisa. Quando nós estamos alinhando, né, e tirando as medidas proporcionais para aquela pessoa, nós estamos centralizando o olho maior na mulher no centro. Então, a separação de uma sobrancelha para outra deve ser o tamanho dos olhos. É isso que vai trazendo as proporções áureas. Assim como o final da sobrancelha, que nós tratamos como PF, que temos o ponto inicial e o PF. E é marcado pelo final do nariz e que vem em direção ao final dos lábios. Tá? Então a gente faz como se fosse um triângulo invertido.
tá? Entendi. Com as marcações. Então, a boca é proporcional ao tamanho das sobrancelhas, o olho, a separação, né? E o ponto alto, que é o que eleva o olhar, né? Esse ponto alto é definido pela abinha do nariz, que passa pelo centro, né, dos olhos, tá? Da íris, na verdade, e definimos. Então, assim, as sobrancelhas é dividida em duas partes, corpo e asa. Então, ponto inicial até o PA, que é o ponto alto, nós temos o corpo. E do PA até o PF, nós temos a asa das sobrancelhas. Que hoje, o que é sobrancelhas? Nada mais é do que duas linhas paralelas que se convergem, vão para o mesmo sentido. Então, como nós alinhamos a linha inferior, nós alinhamos a linha superior também. Elas se encontram no ponto alto e ali elas vão para o mesmo lugar. Sempre a asa deve estar levemente mais fina do que o corpo, tá? Para poder realmente dar essa elevada no olhar. Mas fazendo isso, mas vai ficar tudo igual? Não vai ficar tudo igual. Porque assim, o que é conceito de beleza hoje? É a naturalidade. Se é a naturalidade, nós temos que respeitar o formato natural. Né? A gente já disse aqui algumas vezes que a naturalidade deixa a gente mais jovem, deixa a gente mais contemporânea, sabe? Porque é isso que se respeita hoje. Então, quando nós medimos isso com o paquímetro, nós conseguimos identificar todas essas medidas. Assim como um cirurgião ou um odontologista vai fazer esse trabalho também. E outros, tipo um desenhista também usa essas proporções áureas para poder fazer um desenho e tudo mais. Quando nós causamos essa ilusão de simetria, é que traz a beleza da pessoa. Gente, que coisa magnífica, né? Tudo isso que você está falando, porque assim, a gente acha que, é só ir lá fazer, mas não, tem todo um estudo em cima, Não, tem todo um estudo, porque assim, como eu te disse, aí define lá duas linhas paralelas que tem os pontos que a gente liga um com o outro, mas o seu rosto é um rosto quadrado, o outro é um rosto hexagonal, o outro é triangular, e aí para cada tipo de rosto eu preciso definir como vai ser o ponto alto, se ele vai ser arqueado, se ele vai ser anguloso, se ele vai ser mais reto, tá? Então assim, isso que traz também essa naturalidade, respeitando o osso frontal de cada um. Muito bacana. Quais os cuidados que a gente tem que ter com as sobrancelhas? Olha, Carol, cuidados. Do mesmo modo que a gente trata o cabelo, nós temos que tratar os fios das sobrancelhas. Para que eles possam estar sempre brilhantes, sempre hidratados e que também não haja um ressecamento. Principalmente agora no inverno. Até mesmo pentear as sobrancelhas para que os fios não ficam tão rebeldes é importante fazer. Tá? Então assim, você penteia, você hidrata, existe alguns produtinhos que você pode estar usando para hidratação. E temos até um assim bem antiguinho, receitinha de vovó, que é o óleo de rícino. Olha só. É um laxante, você compra na farmácia, paga em torno de R$3, R$4. Usa-se 5 noites. Pausa 3 e depois volta novamente. O que acontece? Ajuda na hidratação e para de descamar a pele e o pelo vem. Né? Então ajuda no crescimento também. Maravilha, hein? Então, os cuidados que deve ter com a sobrancelha são esses. De quanto em quanto tempo que eu posso alinhar os fios? No mínimo 15 dias, tá? Tem pessoas que faz com 20, com 30, mas vai depender de cada pessoa, tá? Entendi. E o interessante é realmente entregar as nossas sobrancelhas, essa estrutura superciliar para um profissional que realmente saiba, que realmente vai tirar as medidas, que realmente vai fazer um trabalho que harmonize essa beleza, que diminua o nariz, porque assim, até o nariz largo ou fino, a gente pode disfarçar com a... Sério? Sério. Gente, porque isso, assim... isso é um milagre, então. Porque sabe quando a gente faz a maquiagem, Carol, e a gente precisa, né, você que também aí faz os tutoriais de maquiagem e tal, nós precisamos trabalhar com o contorno do rosto, né, então isso é a maquiagem corretiva. E a mesma coisa nós fazemos, aí quando você vai afinar o nariz, você vai com o pincel gotinho, né, afinando a parte onde precisa, ou levantar onde precisa, trabalhando com aquele jogo de sombra e luz. Quando você alinha as sobrancelhas, separa elas na proporção ideal, tá, do tamanho dos olhos. E se você fizer assim, uma olhandinho para outra,
você consegue fazer o quê? Afinar o nariz, como se estivesse passando um pincel. Olha! Se você deixar ele bem fechadinho assim, o nariz também precisa ser um pouquinho mais largo ou normal. Agora, quando o nariz é muito fino, os olhos ficam muito separados. E a ideia é aproximar o nariz. E aí nós fazemos as sobrancelhas levemente arredondadas no ponto inicial. Você veja só. E isso causa ilusão, como a maquiagem causa. Corrige esses detalhes que quando eu olho para você, eu vejo a sua beleza, a harmonia no todo. E não destaca aquele ponto, uma testa muito larga ou um rosto muito comprido. Tudo isso é disfarçado através das sobrancelhas. Adorei. Quando que a gente procura? Porque assim, ok, a pessoa ela foi lá, ela fez o designer, ficou bonito, mas os pelos às vezes são muito finos, ou ela tem alguma falha. Quando que ela deve buscar a micropigmentação? É exatamente os pontos que você usou. Falhas, nós vamos fazer um cuidado. Cuidamos aí uns 2 meses da sobrancelha, porque é o tempo necessário para a gente ver se os pelos vêm mesmo. E algumas pessoas têm muita cicatriz, o pelo não vem. E aí é indicado a micropigmentação. Se a pessoa se assustar um pouquinho, a gente pode entrar com uma rena, uma tintura de fio, somente para mostrar para ela assim como vai ficar o trabalho. Vamos ver então as imagens? Tem Vamos. 2 imagens de um antes e um depois mostrando a micropigmentação. Olha lá. Ali ela tinha uma falha, né? Sim, ela tem falhas, havia falta de crescimento. Você pode ver que também havia uma descentralização na separação das sobrancelhas e tal. E na micro a gente consegue resolver isso, né? Vamos lá para a próxima. Ali também, olha a diferença. Sim, e é uma diferença, mas é uma diferença suave, sutil. Sim, fica né? lindo, né? Na verdade, dá mais vida pro olhar da pessoa, sim, né? dá mais vida. Essa técnica é a técnica microblend, que é realizada com tebori. É a técnica fio a fio realista, que causa volume de pelo. Não dá a impressão de que foi feita uma micropigmentação. Muito bom. Agora eu vou mostrar uma outra imagem que é totalmente o oposto disso que a gente está vendo. Essa imagem, o que acontece para uma pessoa acabar ficando com o desenho da sobrancelha errado assim, Cris? Olha, Carol, ou é de tirar em casa, ou algum profissional que não é realmente um designer de sobrancelhas que fez isso. Na verdade, você percebe que há um início gordinho, não há corte no início e o ponto alto está aqui. E não ali. E não ali, onde tem que levantar o olhar Sim, dela. lembra que nós comentamos que linhas paralelas, então o que eu faço embaixo até o ponto alto, eu tenho que fazer em cima. Sim. Então ela tem um montinho de pelo aqui, depois está reto e embaixo aquele arredondado. Então as linhas não estão iguais, a linha de cima nem a linha de baixo. Agora tem uma outra, que eu acho que é pior do que aquela ali que eu te mostrei. Nossa, judiação. Então, o que acontece? E assim, a gente vê que ela não tem muita solução, né? O que ela tem Não, de é pelo micropigmentação. ali. O que vai fazer? É reconstruir, é uma reconstrução mesmo, Carol. Você vai ter que trazer, tá separada demais. Olha lá, quando você olha pra ela, você consegue enxergar a beleza. É uma menina linda. Uns olhos lindos, né? Mas você não consegue enxergar a beleza dela. Olha como a sobrancelha influencia, gente. Sim, ela emoldura mesmo o olhar que é a janela da nossa alma, que fala pela gente. Ela tem um sorriso lindo, mas o meu foco vai nas sobrancelhas. Infelizmente. Quando a gente vê, no caso, tem muitas mulheres que elas têm medo de fazer a micropigmentação. Sim, muitas. Né? Falar, ai, mas eu vou fazer, vai doer, não, eu vou usar outro recurso. E às vezes acaba utilizando o lápis, né? Acaba utilizando também a sombra. Sim. O que você aconselha? Carol, eu aconselho não usar lápis de maquiagem. Bom saber. Porque, gente, o lápis de maquiagem, ele é pastoso. Tá? Esse aí. Isso. É bom não usar. É bom não usar, mesmo que seja específico para as sobrancelhas. Tá. Porque ele tampa os poros. Tá? Então, assim, algumas empresas, né, de maquiagem divulgam que não pode ser usado lápis 6B, por exemplo, que é um lápis de desenho em papel, que contém chumbo. Tá, ele contém chumbo, assim como a rena contém chumbo, assim como o batom contém chumbo, tá? E assim, ele não vai fazer os pelos caírem. Ao contrário de um lápis de maquiagem, que ele vai tampar os poros por ser pastoso e o pelo não tem condições de sair. Ele vai estar simplesmente sem força e vai tampando e o bulbo não nasce mais. Sabe. Não, o pessoal, todo mundo usa. Então, as clientes que começam a frequentar o estúdio, a gente orienta e elas
param de usar. Eu parei, sabia? Sim, né? ah lá, Você tá me vendo? falou, eu usava. Parei né? de usar. Aí elas param de usar e o que acontece? Os pelos começam a vir. Aí elas ajudam a gente com óleo de rícino em casa, usando também um adstringente ou até mesmo um demaquilante. E a sombra? Eu posso passar sombra? Sombra pode, porque ela é sequinha, né? Então, assim, também nunca preta, tá? Nunca Marronzinho máscara leve. de cílios preto em cima também. Existem algumas senhoras que têm fiozinhos brancos. Essas senhoras, elas usam uma máscara de cílios, por exemplo, marronzinha para cobrir. Até aí tudo bem. Tá? Por que a preta? Porque o preto vai sobrecarregar a expressão. Inclusive, nem a micropigmentação nós fazemos com o pigmento preto. Isso é muito bom você salientar, que tem gente que faz, aí fica azul, fica verde. Sim, vai ficar verde, vai ficar azul, pigmenta de tatuagem, o dermógrafo atinge a derme, a segunda camada da pele, não tem renovação nessa camada, o pigmento não vai sair, vai ficar azul, vai ficar verde e a pessoa vai ter que recorrer a quê? A um dermatologista para retirada com laser, ou a uma esteticista, alguma coisa assim. Ou vir pra gente fazer o trabalho de neutralização. A gente consegue recuperar o castanho, mas quando a micropigmentação for saindo, esse pigmento volta a aparecer, né? Assim, resolve o problema da pessoa por um tempo, por um ano, por exemplo. Aí ela volta a fazer o retoque. Você veja só. Tá? Você veja como é importante a gente saber o que deve se fazer e o que não se deve fazer, né, gente? Cris, para as pessoas que estão assistindo a gente, que gostaram dessas dicas, que eu achei assim, nossa entrevista hoje sensacional. Eu acho que abrangeu bastante coisa que muita gente de casa não sabe, principalmente assim, puxa, tá acontecendo comigo, eu faço isso, sim, né? Sim, com certeza. Como que essas pessoas podem ir até você? Bom, conhecer, né, o Estúdio Única. Bom, os nossos profissionais são profissionais de excelência, todos utilizam a técnica de valorização do olhar por Cris Vanzella. Bom, nós temos 4 unidades em Curitiba, também ministramos curso em todos os serviços, procedimentos que nós realizamos e eu peço para acessar o nosso site, porque através do nosso site elas têm acesso aos contatos, né? Então, Estúdio Única, isso, curitiba.com.br ou somente estudioúnica.com.br. Tem também o telefone da Matriz, né? 3434-5758. Isso mesmo, a Matriz fica ali no Água Verde, na Getúlio Vargas, também de muito fácil acesso e contamos com a presença de vocês, né, que estão aí assistindo e que possam lá tomar um café, conversar um pouquinho, conhecer o nosso espaço, né, enfim. E olha, eu digo para vocês que é maravilhoso, viu? Obrigada, Cris, amei, muito obrigada por você estar aqui, que eu sei que tua vida é corridíssima e você dá um jeitinho de vir e passar aí para os nossos telespectadores o melhor da beleza, né? Que é o que a gente quer. Obrigada. Você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar ainda sobre beleza, mas os cuidados que a gente tem que saber sobre ela em relação às leis. Já voltamos.